Senhor presidente, boa noite. Doutora Cláudia, vereadora, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, só para registrar que essa moção do LHC, eu estou representando, acho que 2009. Então, só estou reapresentando ela nesse momento. Senhor presidente, queria me inscrever também aí no final como liderança, 5 minutinhos, que tinha alguns registros para fazer. Tá bom? Obrigado. Moção de número 551, de autoria do vereador Cláudio Melo, solicita passarela para pedestres na rua Caeté Zobeldon. No final da rua Caetés, antiga Rua G, no bairro do Beldon, em frente ao número 255, ao lado 799, existe uma minúscula passagem de aproximadamente 30 centímetros de largura, um estreito entre o muro da residência do número 799 e a beira do córrego, que tem altura de aproximadamente 3 metros, que liga o citado logradouro a um dos acessos às residências da Vila Esperança. Neste ponto já caíram no riacho algumas pessoas, inclusive crianças, e a iminência de casos fatais é uma constante. Portanto, urge a construção de uma passarela metálica para pedestres com comprimento em torno de 7 metros, largura de 2 metros, com corrimãos laterais. Sala das sessões, vereador Cláudio Melo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de saudar a presença ali do Marcão, que fazia o café aromático lá na Feirinha do Alto, nota 10. Quero saudar também a Ana Paula Maia, Márcio do Vale Costa, faz ainda? Saudar também o Marquinho da Quinta Lebrão, que estava aqui agora há pouco, que é aniversário dele, também o pastor Jeremias, que se encontra na casa, os mais presentes, sejam todos muito bem-vindos. Moção de número 552, de autoria do vereador Cláudio Melo, solicita a instalação de redutor eletrônico de velocidade para o quilômetro 10,5 da RJ 130, Telefri. Essa é do doutor. A RJ 130, mais conhecida como a rodovia Telefri, consiste numa importantíssima via estadual que interliga os municípios de Teresópolis e Friburgo, passando pelas macrozonas urbanas de Albuquerque, Vargem Grande, Venda Nova, Bom Sucesso e Vieira, sendo utilizada como principal via para o escoamento dos gêneros alimentícios plantados e cultivados em toda a extensão. Como é público e notório, trata-se de uma via de intenso tráfego de veículos, tanto os leves quanto os de carga pesada, e a maioria excede a velocidade permitida, colocando em risco a integridade física e a própria vida dos usuários, condutores, passageiros e principalmente pedestres, comprometendo significativamente as condições de segurança no trânsito. Portanto, faz-se necessário e urgente a instalação de um dispositivo de controle de velocidade exatamente na altura do quilômetro 10,5, no entorno da ponte do Rio Bengalas, onde ficam as vias de acesso a 3 localidades: Vale dos Agriões de Dentro, Vale dos Agriões de Fora e Serrinha. Sala das sessões, vereador Cláudio Melo. Em discussão, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, essa moção chegou ao nosso gabinete, subsidiado por um apoio da Associação de Moradores lá da localidade. Quero fazer o registro aqui que recebi o professor e doutor Felipe Vieira, professor de Direito Constitucional, que parece que é o assessor jurídico e também membro da Associação de Moradores de Agriões de Dentro. Essa mesma reivindicação foi feita diretamente no DER, então já existe protocolado lá no Departamento Estadual de Rodagens esse pedido, e aí eu teria que pedir aí as lideranças do PMDB, aí o doutor Carlão, que tem realmente esse apoio junto ao governo do estado, porque era aquela curva antes da ponte que tem ali o campo de futebol, e ali a gente já teve vários acidentes,
e que eu não estou dizendo para colocar um pardal, para ser vamos dizer assim, uma pegada dos motoristas, não, é para colocar uma lombada eletrônica bem sinalizada, né, para que obrigue efetivamente o respeito à velocidade naquela região. Então eu estou apenas sendo instrumento da vontade daquela comunidade que me procurou com cópia desse documento protocolado no DER e também esse abaixo-assinado lá da comunidade e pediu o apoio político dessa casa, né, para que a gente possa aprovar essa moção, para que a gente também possa enviar para que eles julguem lá na documentação, para saber, o governo do Estado tem a ciência que essa casa apoia essa medida de defesa da vida e também de um trânsito mais seguro. Muito obrigado, senhor presidente. Mas que nós pudéssemos nos ater na discussão de cada moção. Para discutir, vereador, doutor Carlão. Não, está discutindo. Então, eu queria dizer o seguinte, só para lembrar o seguinte, quando a gente traz, Marcelo, uma denúncia desse padrão, que as pessoas venderam e compraram 30 mil, 15 mil, os nomes das pessoas têm que ser anotados e passados diretamente para o Ministério Público, numa denúncia para a averiguação da verdade desses fatos. O que nós temos é esse mau hábito. Nós vimos denunciar, as pessoas são conhecidas, são amigas, têm famílias, têm filhos. Não tem que ter esse negócio, não. É denunciar, traga os nomes e que faça a denúncia no Ministério Público. Quem vendeu o barraco, quem fez isso é criminoso. Não é dele que eu vendi, é uma concessão, não pode vender. E nós sabemos dessa prática, mas eu não tenho nome. A hora que eu tiver nome, não tenha dúvida. Se a sua excelência quiser, eu participo da denúncia do Ministério Público, da Prefeitura, onde for. O que não pode acontecer é as pessoas irem para a feirinha, fazerem o que vem fazendo e depois fica numa denúncia vazia. Não pode. Tem que ser denúncia no Ministério Público mesmo, ou diretamente na delegacia de crime. Uma parte do Dr. Mosmelo. É só para registrar que existe uma lista de espera de pessoas que precisam trabalhar, que já fazem o seu artesanato e que ficam aguardando. Então, esses casos, se for comprovado, tem que caçar essa concessão e respeitar aquela lista de pessoas que estão lá, que fotografaram, que fizeram um processo, fotografaram os seus trabalhos e que estão na esperança de serem convidados, de serem chamados. Então eu acho que a gente tem que acabar com esse tipo de coisa e respeitar, né, e louvar aquele cidadão que acredita que é possível que o sistema funcione. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente. Senhor presidente, nesse momento de liderança, eu gostaria de iniciar, até bem lembrado pelo vereador Vaguinho, a relação da programação da cena musical, que oportunizou a todos os artistas da cidade a apresentar para a população o seu trabalho autoral. E já é a terceira rodada de artistas da cidade e as informações que a gente recebe são as melhores possíveis. Para registrar que nós estamos aí já com as inscrições abertas para a segunda Conferência Municipal de Cultura. Então, é um momento, é um lugar adequado para que possamos discutir a cultura e planejar, né, os próximos passos e o planejamento, inclusive orçamentário, para que possamos ter e ofertar à população cultura de qualidade, como é o caso da cena musical. Então, senhor presidente, dito isso, eu quero aproveitar, estava até conversando aqui com o líder do governo, o Dr. Carlão, pedindo o empenho da liderança do governo junto ao prefeito Arley, e o Vaguinho falou da Comissão de Educação da Casa.
Eu estou muito preocupado e sensibilizado, falei com o Carlão, com a situação dos alunos de Ponte Nova. Se já não bastasse a perda da escola que foi atingida pela tragédia, nós perdemos aquele espaço, parece que o Ministério Público, inclusive, não deixa que se recupere, mas as crianças já estão há 3 semanas sem o transporte escolar. E eu acho fundamental que se priorize essa questão, falar com o prefeito Arley, se for o caso, a verba emergencial, adquirir um ônibus. Nós temos a verba emergencial doada pelas pessoas, se sensibilizar. Então essas crianças estão emocionalmente atingidas, as suas famílias. E ir à escola nesse momento, psicologicamente, é fundamental, doutor Carlão. Até para a socialização e a recuperação emocional dessas crianças. Então, um apelo que eu faço de forma fraterna ao governo, que priorize isso, porque com certeza essas crianças já sofreram muito. E eu tive acesso às fotos da escola pelas redes sociais. Eu acho que quem visita o Facebook pode ver. Então é um apelo que eu faço. Eu sei que o prefeito Arley está para comprar máquinas, caminhões. Talvez seja o momento de reduzir de repente a compra de um caminhão e comprar um ônibus para atender essas crianças que já passaram por essa tragédia emocional de janeiro. A outra questão, senhor presidente, o outro apelo também que eu fiz ao doutor Carlão é em relação ao trabalho que foi desenvolvido pela Viva Rio lá em Providência. Eles fizeram 50 mil atendimentos com recursos próprios, ajudaram os nossos munícipes, e eles ficaram até a semana passada lá. Eu sei que o prefeito Arley e o secretário Otávio estão empenhados para ver a forma legal, para que prorrogue por 3 meses a manutenção dessa equipe que já está trabalhando. Inclusive há um compromisso do Tião Santos, do Viva Rio, que é o coordenador, de conseguir essas verbas lá em Brasília, no Ministério da Saúde, mas que seria necessário, para não perder esses profissionais, que o município arcasse por 3 meses com a despesa em torno de R$58 mil para manter todos esses agentes de saúde, todos esses profissionais, psicólogos, atendendo a comunidade de Providência e Santa Rita. Então é um apelo que eu fiz também ao líder do governo, e faço essa casa para que todos nós possamos nos empenhar para tentar solucionar esse grave problema que ocorre no interior. E para concluir, senhor presidente, eu quero parabenizar mais uma vez essa casa, que por unanimidade eu não estou vendo o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, ele estava aí, o Nadim Câncer, mas dizer que Teresópolis foi sancionada na sexta-feira, e eu agradeço ao prefeito Arley, um projeto que nós apresentamos aqui, mas não é de nossa autoria, foi construído com a Confederação dos Vigilantes Bancários. Em todas as cidades do país, os sindicatos bancários apresentaram essa legislação. Nós temos hoje uma legislação das mais modernas para exigir do sistema financeiro que tanto lucra investimentos na área de segurança. E aí, para não extrapolar o tempo, é só para dizer que a lei que nós aprovamos, os bancos terão 120 dias para se adequar. Exige no primeiro andar de todas as agências vidro blindado. Exigimos os biombos entre a fila única e os caixas. Teremos um biombo de 2 metros para quem está na fila não visualizar o que o cliente está fazendo em cada caixa. Tem que ter um biombo também de 2 metros entre um caixa e outro, sem contar na questão do vídeo monitoramento e também na porta giratória, que os vidros também têm que ser blindados. Então, foi um projeto técnico, com a Polícia Federal auxiliando, e eu tenho orgulho de dizer que Teresópolis é uma das cidades do país que tem uma legislação das mais modernas, e nós, enquanto vereadores, poderemos daqui a 120 dias, e também a Prefeitura, cobrar desses bancos que invistam na questão de segurança, mesmo porque existe uma sanção, uma multa pecuniária de R$5 mil, e se ocorrer pela segunda vez, R$10 mil por infração. Então, parabenizar o prefeito Arley, parabenizar essa casa, e vamos comunicar não só ao Conselho Comunitário de Segurança, mas também ao Sindicato dos Bancários, para que nos ajudem na fiscalização, para exigir do sistema financeiro maior respeito com a vida, equipando as suas agências com esses equipamentos que vão garantir maior segurança.
E, para concluir, lembrar do Pronas. Eu olhei para o vereador Cleiton e lembrei da questão do Pronas, os 900 mil reais que estão aí na conta da Prefeitura há quase 2 anos, que, como o vereador Vaguinho, lamentavelmente por picuinha política, por termos trabalhado para a conquista dessa verba para colocar a central de monitoramento na cidade, o prefeito, por sermos nós agentes dessa conquista, lamentavelmente ele não implementou a central de 24 horas de monitoramento que poderá auxiliar os órgãos de segurança também na nossa cidade, principalmente no setor financeiro. São 30 câmaras que precisam ser instaladas para melhorar mais ainda a segurança de Teresópolis. Eu espero que não percamos esses 900 mil reais que foram conquistados em benefício da população. Obrigado pela tolerância. Eu que agradeço, presidente.